Nós, neste ano de 2023, estamos comemorando 200 anos da criação da paróquia. Da então paróquia do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, hoje santuário diocesano. É impossível de você relatar qualquer fragmento da história de Jaguariúna sem trazer o santuário como princípio, né, de tudo isso, porque foi ao redor da primitiva capela e, por consequência, mais tarde, já da paróquia constituída, que a cidade surgiu. O padroeiro é o Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, ainda até hoje, né? Temos aqui a festa de agosto, tradicional lembrança ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, que é todo dia 6 de agosto, que é o dia, né, do padroeiro, que é comemorar. Então a cidade para em reverência àquele que é o seu fundador, né? A cidade foi fundada ao orágo dele, surgiu somente ao orágo do padroeiro. Então, por consequência dela, está totalmente ligada ao santuário como um todo, né? A fundação da cidade. O Bom Jesus da Pedra Fria, ela é uma devoção de origem portuguesa, mais precisamente da ilha de Açores, Portugal, onde é venerado Jesus como o Senhor da Pedra, o Bom Jesus da Pedra. Essa devoção foi trazida pelos fundadores desse município, pelos seus colonizadores, que trouxeram uma pequena imagem desta ilha de Açores na sua bagagem. É uma imagem pequena de terracota, que data aí também de 300 anos, podemos assim dizer, que é o primeiro sinal desta devoção ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. E depois, com a construção do santuário, veio então uma nova imagem, maior, mais expressiva, realmente mais parecida mesmo com a imagem que é venerada, né, lá na ilha de Açores, e mostra bem esse momento do julgamento, quando ele é apresentado, né? Por isso é chamada a imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria de Et Homo, eis o homem, porque é assim que Pilatos, ao apresentar ao povo, naquele momento derradeiro, né, ele diz, eis o homem, né, eis o homem. E então ali se dá todo aquele processo de julgamento e acabam então soltando Barrabás, né? Quem contempla essa imagem se sente acolhido por ela. A gente se sente acolhido por Jesus ao venerar essa imagem, né, ao contemplar o seu olhar, né? Então, desde assim, quando eu cheguei aqui, esse olhar sempre me falou muito, esse olhar sempre me tocou muito, né? Porque é um olhar muito expressivo, é um olhar que realmente acolhe, é um olhar que te compreende, é um olhar que diz pra gente, olha, eu sei o que você sente e sei também o que você precisa, né? Em 2023, nós iremos comemorar aí os 200 anos da criação da então paróquia do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, de Jaguariúna, no estado do Paraná, que nada mais que remete a um documento emitido em 15 de setembro de 1823 pelo imperador Dom Pedro I, que foi um alvará imperial, criando então freguesia de Jaguariúna ao orágo do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. Mas essa história começa um pouquinho antes, mais precisamente o ano de 1795, quando um tropeiro da região aqui de Castro, de nome Luciano Carneiro Lobo, compra a então fazenda Jaguariúna, que pertencia à vila de Castro. E com a compra dessa fazenda, o coronel Luciano, ele era devoto do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, ele constitui um oratório em sua capela, a essa devoção. E obviamente tendo a capela, né, que pertencia à vila de Castro, comandava todas essas fazendas ao seu redor, os sacerdotes que vinham para cá fazer todo o processo, né? Lembremos que é um período que nós não temos ainda a questão cartorária, da sacralização legal junto ao governo real, no caso, nesse sentido ainda. Então, era competência da igreja fazer toda a parte administrativa, através do batistério, do registro de óbito, de casamento e assim por diante, registro de terra também, algumas situações. E aí os padres percorriam essas localidades e, por consequência, percorriam, né, a então freguesia de Jaguariúna no oratório do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. Nós somos a primeira paróquia da Diocese de Jacarezinho, a primeira e a mais antiga, claro, paróquia da Diocese de Jacarezinho. Depois o bispo de São Paulo, né, começou com a presença dos padres diocesanos,
Depois, quando passou para Curitiba, o bispo achou por bem entregar para os capuchinhos, que estavam chegando naquela ocasião no Brasil. E aqui foi a primeira paróquia, primeira província dos capuchinhos, porque o bispo de Curitiba entregou toda essa região, o norte, tudo na mão dos capuchinhos. E um fato muito importante de tudo isso, né, nesses 200 anos, que será completo em 2023, foi que em 1920, né, nós acolhemos aqui aquela que foi a primeira sede provincial dos frades, né, menores capuchinhos, vindo da Itália. Então, um pouquinho antes, em 1919, o então bispo de Curitiba, ele vai ao Vaticano conversar com o Papa Bento XV, pedir sacerdotes para a localidade de Curitiba e região, da qual Jaguaribe ainda fazia parte, né? Nós não existia na diocese de Jacarezinho, que veio mais tarde. E naquela conversa ali com o sumo pontífice, ele é levado a falar lá com outro provincial da ordem franciscana, os frades menores, quando consegue trazer, né, para o Brasil, obviamente para a região de Curitiba do Paraná, aquela que foi a primeira delegação desses sacerdotes, né, comandada por Ricardo de Vescovana, Frei Ricardo de Vescovana. E eles acabam chegando a Curitiba, a viagem leva ali quase 20 dias, saindo da Itália, né, para o Brasil. Primeiramente chegam em Santos, depois mais tarde a capital Curitiba. Lá se instalam por um curto período e aí vão se aventurar ao interior do estado, quando chegando ao Jaguariúva, gostam da localidade, acham que seria um local muito propício a fundar essa ordem provincial, e aqui ficam, né, perdurando até o ano de 1925. Entre os muitos sacerdotes capuchinhos que atuaram aqui no santuário, nós tivemos, mais precisamente entre 1937 e 1938, Inácio João Dalmonte, né, então Frei Inácio, natural de Ribeirão Preto. E aqui ele fica aí por um ano, mas ele acabou, né, compartilhando com os sacerdotes capuchinhos aqui algum tempo em Jaguariúva. Depois, mais tarde, ele vai ser pároco em Santo Antônio da Platina, e lá, né, ele vai ser nomeado, né, coadjutor aí de uma diocese específica de Santa Catarina, e mais tarde sagrado bispo de Guaxupé, interior de Minas Gerais. Só que o interessante de hoje, né, Dom Inácio João Dalmonte, que ele está em processo de canonização, né? Ele já morreu com grande fama de santidade, né? Já é aí servo de Deus. Seu processo de beatificação está correndo a passos largos, vamos dizer assim, né? Já pelo Vaticano, inclusive o seu postulador da sua causa de beatificação é o mesmo que ajudou na causa de Irmã Dulce, da Beata Inha Chica, de grandes nomes aí do catolicismo nacional. Está trabalhando em todo para elevar, né, Dom Inácio aos altares, e ele foi padre aqui, né, um sacerdote capuchinho também, da mesma ordem do nosso querido Padre Pio, né, que está em processo que, né, Deus permitir e tudo correr, que será também um grande santo da nossa igreja. Porque, como eu falei, morreu em grande fama de santidade, e já conta-se, aqueles que tiveram a oportunidade também têm Jaguariúva de conhecê-lo, nos anos 30, que era um sacerdote de conduta elevada, um homem muito presente, né, na vida paroquial de todos, levando, né, com muito fervor o amor a Jesus para todo mundo, né? Inclusive a Catedral de Guaxupé foi ele que ergueu lá, né? A atual catedral, está sepultado lá na cripta da Catedral de Guaxupé, Minas Gerais, Dom Inácio João Dalmonte. A presença dos capuchinhos aqui neste santuário foi muito marcante e também muito fundamental para o desenvolvimento da caminhada na fé desse povo. Nós procuramos, assim, trazer para o santuário os santos, né, como fundador da Ordem dos Frades Menores, né, São Francisco de Assis, né, Santo Antônio, tem São Frei Galvão também. Por quê? Porque até como uma forma de agradecermos e pontuarmos essa presença histórica dos freis, né, dos frades menores capuchinhos aqui na nossa comunidade. E São Pio, ele era um frade da Ordem Menor dos Capuchinhos, né, OFM-CAP. Ele era um frade capuchinho. E junto comigo, quando eu tomei posse aqui no dia 31 de janeiro de 2016 desta comunidade, veio me auxiliar como vigário, ser vigário desta paróquia, o Padre Antônio de Pado, que é um padre que tem uma devoção preciosíssima ao Padre Pio, né? É um padre assim que tem uma história de vida, de vocação,
com o Padre Pio? Eu tinha 20 para 21 anos, eu sou natural de Guaratinguetá, terra do Frei Galvão, e eu já tinha pretensões de vir para o seminário e, por uma providência divina, claro, apareceu na minha terra Padre Erwin Kaufmann, um suíço-alemão que trabalhava aqui no Paraná, na colônia Marienthal de alemães russos, pertencente na época à Arquidiocese de Curitiba. E esse padre, ele era não só devoto do Padre Pio, mas nós usamos um termo, ele era filho espiritual, dirigido espiritual do próprio Padre Pio. Tinha as cartas de Padre Pio com ele, e com a convivência com ele eu morei 7 meses com ele, ele morou 8 meses no convento de São Giovanni Rotondo com o Padre Pio. Ele foi curado de um câncer pelo próprio Padre Pio, com a mão estigmatizada o Padre Pio o curou. E o nosso encontro foi algo assim maravilhoso, foi realmente providencial. Eu trabalhava na minha paróquia, ajudava nas missas, e ele foi celebrar uma missa, meu pároco tinha viajado, e nesse encontro ele me convidou para vir para o Paraná. Eu não sabia ainda que ele era alguém que conviveu com o Santo Padre Pio, eu não conhecia a vida dele. Eu sabia que ele era um padre muito espiritual, um padre muito querido, né, baixinho, né, tinha uma perninha um pouquinho mais curta que a outra, de barbinha, e mais tarde descobri que ele também recebeu um dom como o Padre Pio, ele era exorcista. E a partir daí a gente entrou nesse esquema de vida espiritual, de busca de seminário, mas de convivência com o próprio Padre Pio, que me orientou, e pela graça de Deus eu vim até Jacarezinho, nosso bispo aqui falecido era Dom Conrado Walter, alemão também, né, e os dois conversando no telefone, chegaram à conclusão que eu deveria vir para o seminário, e aqui estou. Quando ele me trouxe, ele me contou um fato que, claro, antes de eu ter nascido, quando ele já tinha um desejo de ser padre, Padre Erwin queria ser capuchinho, como o Padre Pio disse não, o senhor vai ser sacerdote na sua diocese, na Suíça, em Berna, e lá o senhor vai ajudar seu bispo ainda no exorcismo. Mas o senhor vai embora para o Brasil, vai trabalhar com gente da sua raça, alemão, e o senhor vai encontrar um jovem com 20 para 21 anos. O senhor vai levar esse jovem para o seminário e ele será padre. Depois dessa caminhada toda, Clara constatou-se: eu sou esse jovem que o Padre Pio havia profetizado. Ele ficou um bom tempo no Brasil e o único jovem que ele levou para o seminário sou eu. E o Padre Pio determinou 20 para 21 anos, eu tinha 20 para 21 anos. Depois dessa revelação do padre, eu já comecei a admirar o Padre Pio, como um santo estigmatizado, fui conhecer mais sobre a sua vida, e a partir dali, conhecendo os dons que Deus lhe dera, eu me apaixonei ainda mais. E assumi o Padre Pio como aquele que lá do céu poderia me ajudar. Como todos os santos intercedem por nós, todos nos amam, mas eu criei um vínculo afetivo com o Padre Pio, uma porque também sou descendente de italianos, e a gente criou um vínculo bem forte, espiritualmente falando. Aí comecei a ler mais sobre o Padre Pio, a conhecer o frade do Gargano, lá na Itália, na montanha, onde tem o santuário de São Miguel, a ver todos falando sobre milagres que aconteceram na vida dele, e a partir dali eu comecei uma devoção muito forte, a invocá-lo, a rezar algumas orações que ele rezava, e comecei a perceber que, ensinando isso a outras pessoas, as graças começaram a acontecer. E percebi o valor desse grande homem na igreja. Tanto é que 3 últimos papas, não é? São João Paulo II, o Papa Santo Papa Paulo VI, e o nosso querido agora Joseph Ratzinger, Bento XVI, todos revelaram que o maior santo do século XX foi o Santo Padre Pio, um grande padre capuchinho, o único padre na igreja que recebeu os estigmas de Jesus, e a partir daí eu criei ainda um carinho ainda maior por ele, um amor muito grande, e comecei a divulgar essa devoção. Em 2016, o Papa Francisco levou o corpo do Padre Pio intacto, como está lá em São Giovanni Rotondo, para que fosse visitado por todos os romeiros que fossem a Roma. O Padre Pio nasceu, não é, na Itália, no sul da Itália, não é? E já desde criança queria ser padre, mas desde a infância, de família pobre, teve outros irmãos, o pai teve que trabalhar nos Estados Unidos para ajudar a sustentar um pouquinho a família. E o Padre Pio, a partir daquela época, ele sentia vontade de ser padre.
e com a visita de um frei capuchinho, ele também descobre sua vocação e vai para um convento capuchinho. Entrando no convento capuchinho, o Padre Pio, com 16 anos, ele entra para o convento, mas ele vai crescendo espiritualmente na oração, na dedicação, no seguimento das regras de São Francisco de Assis. E a partir dali, ele vai descobrindo um pouco mais essa intimidade com Jesus na cruz. A partir dali ele vai ser conhecido, mas mesmo como criança, ele já enfrentava uma batalha. Porque nós não podemos negar que nós somos corpo e alma e Deus criou um mundo espiritual e um mundo material. E nesse mundo espiritual Deus criou os anjos. E dentre os anjos, alguns se revoltaram, entre eles o chefe, né, Satanás, ou Lúcifer, e a partir daí criou-se também um paralelo, uma luta paralela daqueles que pertencem a Deus e daqueles que são contrários a Deus. E o Padre Pio foi muito tentado, foi muito atacado pelo demônio e seus asseclas, que são anjos que o seguiram, porque o Padre Pio seria um instrumento de Deus não só na conversão de milhares de pessoas, mas um instrumento de Deus principalmente na área do taumaturgismo, do milagre. O Padre Pio foi ordenado padre com 24 anos, não é? E ele recebe os estigmas. Os estigmas não é só ele que recebeu na igreja, mas existem grandes santos que receberam, mas não são padres. Os estigmas são chamados de reverberação. Podemos dizer, é um estado místico, é uma vivência de comunhão íntima com Deus, e quando Deus quer usar daquela pessoa, dos seus serviços, em favor da própria igreja, ele doa os dons necessários. O Padre Pio foi reverberado. Geralmente a reverberação, a pessoa vê o próprio Cristo, um anjo, que joga uma lança na pessoa, uma lança pegando fogo, e a pessoa, quando vê, ela recebe as feridas, os estigmas do próprio Cristo na cruz, como aconteceu com o Padre Pio aos 24 anos de idade. O trido a São Pio de Petreutina, São Padre Pio de Petreutina, é realizado aqui no nosso santuário sempre no mês de setembro, porque dia 23 de setembro é o dia de São Pio, Petreutina. Então sempre no dia 20, 21 e 22 é realizado o trido, culminando com a grande festa, com a grande festa. Geralmente nesse trido, o Padre Antônio ele aborda a vida de São Pio e algumas particularidades de São Pio. Então ele sempre vai situando realidades do Padre Pio, Padre Pio com a sua família. A irmã mais velha do Padre Pio teve 4 filhos. O último filho dela era filho do cunhado. E morre a criança, ela perde o bebê. O Padre Pio ficou sabendo. Na mesma época deu a febre espanhola. A mãe do Padre Pio fica de cama e a irmã mais nova do Padre Pio vai morrer. E ela está grávida, perde o bebezinho. E não só perde o bebezinho. Alguns dias antes dela morrer, ela perde o filho de 4 anos. O menininho de 4 anos fala para o pai: papai, eu estou com uma dor de cabeça. Não demorou 2 horas, caiu morto. E ele mentiu para Felicitar, essa irmã mais nova do Padre Pio, que tinha perdido o bebê, que a outra criança estava brincando na casa do vizinho. Era mentira, tinha morrido. E o que acontece? A irmã do Padre Pio, que ia partir para a eternidade, a Felicitar, chama o marido e fala para ele: olha, eu perdoo a minha irmã, eu perdoo você. Vocês têm um caso há muito tempo e eu sei. Eu morrendo, você está viúvo, quem sabe você pode se casar com a minha irmã se você a ama. Mas não podia, porque o marido da Pelegrina estava vivo ainda lá nos Estados Unidos. Não aconteceu isso. Mas ela pergunta: cadê meu filho, o Ettore? E o marido fala: não, o Ettore está na casa da vizinha. Mentira. Ela tem uma visão antes de morrer. Ela vê um punhado de anjos chegando e o filhinho dela no meio, vindo chamando ela para morar no céu. E ela fala para o marido chorando. A partir dali ela começou a rezar, se calou e ela morre. E o Padre Pio recebe o telegrama que morreu a Felicitar. Gente, o Padre Pio ficou tão chocado com a morte da irmã, ele desmaiou. Ele chorou como criança, ele desmaiou. Olha o amor que os santos têm, igual a nós. Não é só quem perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo na pandemia,
que sofre. Ele também sofreu e sofreu demais. Ele chorou muito, ele ficou 3 dias, não comia, não dormia direito, rezando-se, mas sofrendo, porque o amor está no nosso coração, na nossa alma. O amor não acaba, o amor interage, o amor cria laços, e ninguém é igual a ninguém, ninguém é repetido. Cada um é único aos olhos de Deus, com fraquezas, com temperamentos, mas cada um, por isso nós somos convidados e chamados a amar, cada um do jeito que ele é, porque ele não vai aparecer mais, ninguém igual, é aquele que Deus colocou ao nosso lado, na nossa convivência, ou perto de nós, para nós amarmos e ajudarmos. Essa é a nossa missão. O Padre Pio dizia aos seus filhos e filhas espirituais: querem conversar comigo? Manda um recado pelo anjo. Tem um anjo da guarda, vem trazer um recado para mim. E tem uma cena bonita, tem uma senhora italiana, o italiano é muito expansivo, fala muito, e uma senhora mandou várias vezes o anjo da guarda dela para pedir intercessão pelo marido que tinha tido um AVC. E ela parece que não houve resposta, ela ficou meio ansiosa e foi no outro dia até a igreja do Padre Pio e gritou: Padre Pio, mas Padre Pio. Ele falou: calma, seu anjo da guarda já veio 7 vezes essa noite me dar recado, já rezei pelo teu marido. Esse padre, ele fazia tanto milagre na Itália, que eu tinha 2 tias minhas em Santo Ângelo e a minha mãe, elas eram muito católicas e elas faziam o pensamento nele, mas isso quando ele era vivo, né? O pensamento firme nele, eles vinham até o quarto delas para conversar com elas. E qualquer problema que elas tinham, ela escrevia uma carta e colocavam à noite no criado mudo, e o anjo da guarda levava até o Padre Pio. No outro dia estava a resposta, sabe? O meu pai que me contou isso. E que lá no Rio Grande, naquela época, as minhas tias eram muito devotas a ele. Então, essa devoção do Padre Pio que eu tenho hoje é uma herança religiosa da parte paterna. Tem umas cenas interessantes que a pessoa esqueceu de mandar a carta, de colocar no correio, deixou do lado, né, no lado da cama, ali no criado mudo. E ela fala para o anjo da guarda: meu anjo da guarda, o Padre Pio fala tanto do anjo, leva a minha carta para o Padre Pio. Sumia a carta. Passavam uns dias e uma resposta, o Padre Pio respondendo aquela carta que a pessoa tinha pedido ao anjo que levasse. Tem um fato bonito de um rapaz, de um homem que era comunista em Roma, foi católico quando criança, educado na fé, mas se tornou extremamente político, revoltado e puxou de um lado extremo e exagerado, abandonou a religião. E infelizmente esse homem tinha uma esposa e ele batia na esposa na época da gravidez. E ela gritou um dia: Padre Pio, me socorre. E o Padre Pio apareceu na casa desse homem, está no livro de um grande jornalista, inclusive italiano, não é? Padre Pio, um santo entre nós. O Padre Pio apareceu, pegou esse homem pelo colarinho e foi socando ele para a parede. Bate em mim, seu covarde, seu cachorro, não nela, ela está grávida. E desapareceu. E esse homem disse para a mulher: cadê o frade? Vou matá-lo. Pegou um revólver e cadê o frade? Não estava ali. Onde ele está? Em Roma. Em San Giovanni Rotondo, 5 horas de carro, ele era taxista, ele foi para lá. E não estendendo muito a história, chegando lá ele queria ver o Padre Pio, era noite, pousou numa pensão, no outro dia cedo, 4h30 da manhã, o Padre Pio já estava atendendo confissões. E ele entrou na igreja com um capote e um revólver no bolso do capote, para matar o frade. Só que quando ele viu o Padre Pio entrar no confessionário, as pernas bambearam, o coração voltou a ser criança, se lembrou do que aprendeu de fé da nossa igreja com a sua avó e a sua mãe. A partir dali ele resolve fazer uma boa confissão e mudar de vida. E quando ele chega no confessionário, o Padre Pio brincava muito, ele é um italiano extraordinário. E daí, safadão, e daí, corajoso, cadê o revólver que você trouxe para me matar? Né? Mudou. Voltou à igreja, o Padre Pio deu uma penitência. E assim o Padre Pio exerceu uma influência, uma presença na vida dessas pessoas. E conhecendo tudo isso, não tem como você não falar desse homem. Desde criança eu falava do demônio que existe, já perseguia o Padre Pio em forma de cachorro Rottweiler, deixava ele assustado, ele não compreendia ainda o porquê de tudo aquilo.
Mais tarde ele vai lutar, se você ler todos os escritos do Padre Pio, ele luta toda noite contra o demônio, ele dorme 1h30 por noite, vence, é clara a batalha. Por quê? Porque ele era um instrumento de Deus para atrair as pessoas a Jesus, não para si, não porque ele se achava importante, mas porque Jesus é o mais importante. Eu, como ministro extraordinário da palavra, ainda não tinha sido convidado pelo padre para atuar aqui na igreja em algum momento que o padre não estivesse. E todo dia 6 de cada mês nós celebramos aqui a missa perpétua em honra ao Senhor Bom Jesus da Pedra Fria, né, que o nosso padroeiro é comemorado 6 de agosto, então todo dia 6 nós temos essas missas. E justamente num dia 6 eu fui convidado para substituir o padre aqui, fazendo a celebração da palavra que o padre não poderia estar. E aí eu fiquei um pouco nervoso, seria a minha primeira vez, e tinha um padre na cidade, eu fiz a confissão com ele naquele dia, preparei todo o material, a sequência do que eu iria falar, e fui para o meu escritório, fechado, e fazendo oração ali, pedindo que o Padre Pio me auxiliasse, que o Padre Pio me ajudasse nas palavras, que ele estivesse ao meu lado, e fui invocando a presença do Padre Pio, fechado no meu escritório, isso próximo das 17h30. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, né? Não posso nada com cheiro forte. E nós sabemos que o Padre Pio, pelas suas chagas, emana um cheiro muito forte, característico de rosa e jasmim. No momento que eu estava em oração fechado, eu senti esse cheiro característico para mim foi como se fosse uma espada que me passasse de tão forte que foi, né? Visto o meu quadro alérgico. Naquele momento eu peguei e olhei para trás na porta, achei alguém entrou no escritório e a porta estava fechada, não tinha mais ninguém. Eu falei, tem alguma coisa nas gavetas, alguma coisa derramou nas gavetas. E comecei a abrir as gavetas da minha mesa. Abri a primeira, quando eu fui abrir a segunda, eu bati o meu olho na minha mesa do escritório, uma mesa de vidro grande que tem uma imagem grande do Padre Pio sob esse vidro. E a hora que eu abri a segunda gaveta, que meu olho foi no olho do Padre Pio na mesa, eu tive a certeza da presença do Padre Pio ali, porque eu estava em oração pelo Padre Pio, eu tinha feito uma confissão, eu estava me preparando para isso. Esse cheiro, ele é muito característico e ele dura pouco, em torno de 3, 4 minutos, às vezes 5 minutos. Para mim foi algo em torno de 4 minutos. Da mesma maneira que esse cheiro entrou na sala fechada, esse cheiro desapareceu completamente. Eu fiquei muito feliz, cheio da graça, fiz a celebração à noite, às 19h30 na época aqui no santuário, a celebração da palavra. Foi assim maravilhoso e foi a primeira experiência mística direta com o Padre Pio. Meu pai era gaúcho de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E ele veio daí para cá na década de 50 e aqui ele pegou e formou, né, a família. O meu pai, um dia, ele disse assim, olha, Neto, você que se dá com os padres, que está lá com os padres, pergunte para um dos padres se eles não viram falar do tal de Santo Padre Pio de Roma. Eu disse, pai, eu também nunca vi falar, mas pergunta ela para mim. E aquele ficou em mim. E foi 6 anos nessa luta. Vinha um padre aqui, capuchinho, nessa sacristia aqui, eu entrava aqui e perguntava, padre, eu quero falar com o senhor. O senhor já viu falar num tal de Padre Pio de Roma? E ele pensava assim, não. Eu saía com a cabeça baixa. Padre Tarcísio, o senhor já viu falar no o Santo Padre Pio de Roma? E ele como capuchinho. E ele disse assim para mim, não, nunca vi falar. Tá bom, padre, obrigado. Saí, não tinha ninguém, né, aqui na igreja. Fui lá na porta da igreja, olhei para o céu e disse assim, olha, Padre Pio de Roma, eu não sei se você existe mesmo. Eu até eu acho que eu me alterei um pouco, sabe? Ia para falar só com o Padre Pio de Roma. Eu olhei para o céu e falei, eu não sei se você existe mesmo, porque eu estou cansado já 6 anos de correr atrás do Senhor e não ter uma pista. Os próprios padres de fora que vêm aqui, eu não sabia que ele era capuchinho, né? Então, os próprios padres que vêm de fora aqui, eles dizem que nunca viu falar. Agora, eu já corri 6 anos atrás do Senhor, se o Senhor existe mesmo, que o Senhor venha até mim, porque eu não vou mais. Na verdade, eu continuei com aquela busca ainda, sabe? Daí, eu fui e perguntei assim para a irmã Salete, aqui perto do Sacrário, irmã Salete, a senhora já ouviu falar do Padre Pio de Roma?
Ela fez assim com a cabeça, Padre Pio de Roma. Quando ela fez assim, uma chama assim já acendeu dentro de mim, sabe? É assim, já neto, já vi falar. Sim, eu tive uma segunda e última manifestação, no caso dos cheiros fortes das rosas, que foi durante a adoração ao Santíssimo Sacramento aqui na igreja, numa quinta-feira. Nós estávamos com o grupo da Pastoral Familiar em oração. E quando eu senti o cheiro, foi muito fácil de identificar, porque eu já havia sentido uma vez, aquilo fica na memória, né? Voltando a dizer, principalmente pela minha característica da alergia. Então, na hora, só perguntei para minha esposa, você está sentindo? Minha esposa falou não, eu tinha certeza que era o Padre Pio, que estava ali ao meu lado, em algum momento ele estava do meu lado, e eu já pedi para a pessoa que conduzia a oração que nós fizéssemos aquela dezena em honra ao São Padre Pio, porque ele estava fisicamente presente na adoração junto conosco ali, né, em adoração ao Santíssimo Sacramento. Então foi a segunda e última vez até o momento que eu senti esses cheiros assim de uma forma muito forte, muito característica, uma graça recebida do Padre Pio. Eu senti o cheiro das rosas. Era um tipo assim, uma mistura com rosa com, digamos assim, violetas, sabe? Mas aquilo assim que era celestial, e lírio junto. Era uma coisa indescritível. Era rosa, lírio e violeta junto, sabe? Então, esse daí foi a minha experiência e também muitas pessoas que estavam ao meu redor, certo? Que eu levei o Santo Padre Pio, houve muitas conversões. O Padre Antônio sempre me diz assim, que a graça acontece porque ele sempre recebe algo do Padre Pio. Assim que toda vez, é alguém que vem e traz um livro, alguém que vem e traz uma imagem, alguém que vem e traz um terço, alguém vem e traz um chaveiro, sempre recebe alguma coisa do Padre Pio. Antes ele fala, olha, as graças vão acontecer porque eu recebi algo do Padre Pio. E o Padre Antônio diz que quantas vezes ele no altar, né, ajudando na celebração da missa com o Padre Erwin, de repente ele sentiu o cheiro de rosas. E até mesmo o cheiro acho que polvodine, podemos assim dizer, que o Padre Pio colocava nas faixas, né? Ele sentia, e o Padre dizia, o Padre Pio está aqui conosco. Eu tive um outro segundo momento também, durante o tríduo, que o Padre Antônio faz aqui, 20, 21, 22 e 23, a festa de setembro. Era o segundo dia do tríduo e eu estava, na verdade era o primeiro dia, assisti o primeiro dia no primeiro banco, atento à homilia do Padre Antônio, falando muito sobre o Padre Pio e assim, aquilo me enche, me toca muito. E durante a homilia, eu escutei a voz do Padre Pio falando para mim claramente, eu quero que você fale de mim. Falou a primeira vez, falou mais uma vez, eu quero que você fale de mim. Eu olhei para minha esposa que estava do meu lado e falei, você está falando comigo? Ela falou, não. Aí eu olhei bem nos olhos da imagem do Padre Pio que estava na minha frente e olhei para a imagem e falei para o Padre Pio, olha Padre Pio, né? Até parece uma brincadeira. Eu falei, eu ou o senhor estamos com algum parafuso frouxo, alguma coisa está errada aqui no momento, porque nós estamos durante a missa e eu não posso falar, não tem como falar. O Padre Antônio que está conduzindo a missa, eu não tenho como falar nada do senhor, né, nesse momento. E me calei e fiquei no silêncio, terminou a celebração, fui embora. Cheguei em casa, falei para minha esposa, olha que interessante, né? O Padre Pio estava pedindo para eu falar dele no meio da celebração, lá na igreja, né? E eu falei que não tinha como. Aí era umas 21h30, toca o telefone em casa, né? Era um responsável aqui da igreja me ligando que o Padre Antônio tinha falecido naquela noite, o bispo emérito de Jacarezinho, Dom Conrado, e todos os padres teriam que ir para lá para a missa de corpo presente, e o Padre Antônio estava pedindo que eu conduzisse o tríduo, o segundo dia do tríduo, no lugar dele aqui no santuário. Foi a resposta clara de que o Padre Pio realmente falou comigo e que não era para eu dizer não para o pedido do padre, que era para eu estar aqui conduzindo esse tríduo. Era sobre os anjos, eu lembro muito bem, estudei bastante sobre os anjos e falei aqui 1 hora na igreja, né, sobre os anjos, conduzi o segundo dia do tríduo, no terceiro o Padre Antônio já voltou e terminou o tríduo aí com muito sucesso. O Padre Pio também, quando celebrava a missa, ele era chicoteado como Jesus na cruz. Ele era coroado de espinhos. Todo o sofrimento de Cristo, na sua totalidade, acontecia verdadeiramente, misticamente na vida do Padre Pio, de modo muito especial, muito peculiar na Santa Missa. Por isso que a Santa Missa do Padre Pio era diferente.
ela levava todos que participavam ao Calvário, a experiência do Calvário e do máximo sofrimento de Cristo Jesus. Mas não tem como um santo se santificar a não ser agarrado a todo o mistério de Cristo, desde o Natal que celebramos até seu último suspiro na cruz e a sua ressurreição. E o Padre Pio não foi diferente, foi o único santo, né, que recebeu, como padre, é claro, o único santo padre, que recebeu os estigmas de Jesus para viver 50 anos as dores que Jesus passou 3 horas na cruz. Então há um mistério nisso. Na narrativa do Padre Pio, ele, em toda a sua vida, em todas as lutas com o demônio, o seu anjo da guarda estava ali. E podiam perguntar, mas padre, por que o anjo da guarda não defendia do demônio se um anjo da guarda nosso é mais forte que o inferno todo? Porque Jesus, eu já conto o fato bonito de Jesus na vida do Padre Pio que esclarece isso. Tem uma cena que o Padre Pio briga com o anjo da guarda dele e fica bravo porque o demônio bate no Padre Pio e bate no Padre Pio com um ferro de construção e deixa o Padre Pio prostrado. Imagina, o Padre Eve me contou que os pés do Padre Pio eram uma pipa, eram enormes, inchados, claro, com as chagas de Jesus. Ele se arrastava de um confessionário ali para o outro para fazer penitência e atender confissão de todo mundo. Então o demônio dá uma surra nele. Aí voava livros, cadeiras e o Padre Pio enfrentava corporalmente. Né? E ele pergunta para o anjo, o que você está fazendo? Você não vai me defender não? Você está aí me olhando para quê? Como se ele dissesse, entre aspas, né? Você está coçando as asas. E o anjo olha muito triste para ele. E o demônio bate no Padre Pio bastante a deixá-lo quase um pouco desmaiado. Quando o Padre Pio acorda, o coração de Jesus aparece para ele, Jesus ressuscitado. E Jesus o levanta do chão, senta o Padre Pio na cama, abraça o Padre Pio e diz para ele, Pio, você poderia me perguntar por que eu não te defendo do inimigo? Por que eu deixo o inimigo fazer isso com você? Porque eu quero que você seja igual a mim, manso e humilde de coração. E você é temperamental, você é impetuoso, você é colérico. Você seria muito orgulhoso para tomar atitudes. Então eu permito que o inimigo judie um pouquinho de você, para você ver a dependência do amor que você tem de mim. A partir daí o Padre Pio compreendeu que ele era um ser humano como qualquer outro, claro, e que Deus o permitia assim na luta, para ele sair vencedor, é claro, mas para ser manso e humilde de coração. E ele traz tudo isso para o tríduo, isso que é bonito, porque ele traz, ele resgata, ele traz tudo isso para o tríduo, sobre a vida do Padre Pio e sobre a intimidade e a espiritualidade dele com o Padre Pio. E é isso que a gente vê assim que dá forma às palavras dele. O Padre Pio seria um instrumento de Deus não só na conversão de milhares de pessoas, mas um instrumento de Deus principalmente na área do taumaturgismo, do milagre. Ele foi um dos maiores taumaturgos depois de Santo Antônio, porque muitos milagres ocorreram devido à sua presença, à sua oração, porque o Padre Pio, como eu disse, ele tinha vários dons e um deles era da bilocação. Ele nunca saiu do convento, mas aparecia em determinados lugares, fazia acontecer a graça. Não é? Dou 2 exemplos, por exemplo, não é? Uma senhora em Roma, ela foi casada um tempo, perdeu o marido, e ela tinha um problema sério nas pernas, nos ossos das pernas. E ela foi visitar o Padre Pio pela última vez, isso pela data de 1955, por aí. E ela disse ao Padre Pio, reze por mim, que eu estou para fazer uma cirurgia. À noite ela sentiu um sono leve. Quando ela abriu os olhos, ela percebeu que o Padre Pio estava diante dela, ele era vivo, ele se bilocou. Ele pegou ela pela mão e falou, vem dançar um pouquinho comigo. Ela saiu da cama, ele dançou uma valsazinha com ela e a devolveu na cama e desapareceu. A partir daí, os médicos constataram que ela não tinha mais nada, fizeram os exames, os ossos estavam perfeitos. Nossa Senhora aparecia sempre a ele, a mãe vinha confortar, tem uma cena linda com o Padre Pio. E o Padre Pio também teve alguns tipos de doenças que não eram doenças naturais como nós adquirimos. Eram doenças causadas pelo próprio inimigo por permissão de Deus. E o Padre Pio teve febre que estourou o termômetro de cavalo. Você imagina o grau de febre que chegou. E
justamente numa época que a imagem de Nossa Senhora de Fátima visitava San Giovanni Rotondo, uma cidadezinha pequena, pequenininha no sul da Itália, e o Padre Pio não podia sair para rezar a missa diante de Nossa Senhora, para estar com o povo. E ele pede para a mãe, né? Estava suando, estourando o termômetro de cavalo e quase que variando. Ele fala: mãe, mas como eu gostaria de ao menos me despedir da senhora. Na hora a febre desaparece, o helicóptero vai subindo com a imagem da mãe, ele aparece na janela com o lencinho se despedindo da mãe. Padre Pio de Pietrelcina, tão humano, tão apaixonado, humano demais. Quando a mãe do Padre Pio faleceu, ele ficou 3 dias e 3 noites no cemitério ajoelhado, diante do túmulo, tamanho o amor e o carinho que tinha pela mãe. O Padre Pio lia o coração de cada pessoa, ele sabia do seu pecado que você esquecesse, ele te relembraria. E ele contaria a sua vida inteirinha. Ele tinha um dom do conhecimento, de penetrar na alma das pessoas. Tinha o dom da profecia, não é? Ele disse que quando Karol Wojtyła era padre, grande São João Paulo II, foi visitá-lo, levou-o para rezar com ele. E disse para Karol Wojtyła: você será um grande papa da nossa igreja. Então ele tinha o dom da profecia. Tinha o dom da levitação. E esse dom, quando a pessoa tem uma intimidade grande com Deus, já experimenta uma certa presença aqui na Terra, a pessoa levita, ela flutua um pouquinho, alguns centímetros até metros do chão. E aconteceu um fato muito bonito. Um sacristão, um frei no convento do Padre Pio, viu que o Padre Pio ainda não tinha chegado no confessionário e a igreja estava lotada, abarrotada, que a igreja era pequena. Hoje construíram um santuário lindo para o Padre Pio lá em San Giovanni Rotondo. Mas há muita gente, como é que o Padre Pio ia passar no meio daquela gente? Ele viu o Padre Pio andando sobre as pessoas e entrar no confessionário. Aí o frei pensou assim: eu estou ficando louco. É um absurdo que eu estou vendo, será que é verdade? E quando o Padre Pio terminou as confissões e foi para a sacristia, ele falou: Padre Pio, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, meu filho. Eu vi o senhor andando sobre as cabeças das pessoas, eu estou ficando louco. O Padre Pio: não, você viu. E como que é? É como andar sobre o piso normal. É como andar sobre o piso. É tão simples que para ele é o dom da levitação. A gente vê como um bem, uma graça que ajudou muito a comunidade nesse crescimento. E ao mesmo tempo esse resgate histórico, né, e a nossa gratidão que a nossa paróquia em particular tem com os padres capuchinhos, com os freis capuchinhos, por esse trabalho que eles desenvolveram aqui. O Senhor Bom Jesus da Pedra Fria é o Senhor Bom Jesus na estação onde ele é interrogado por Pôncio Pilatos. O Senhor Bom Jesus da Cana Verde em Siqueira, quando bateram com a cana na cabeça de Jesus, quando ele foi coroado de espinhos. E vai se encerrar com o Senhor Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia, que é o Jesus na cruz antes de morrer. Então toda a via sacra é uma devoção que surgiu com os portugueses, em Portugal, principalmente nos Açores, porque a imagem aqui do Bom Jesus, essa imagem linda aqui, foi trazida dos Açores pela Dona Isabel Branco e é uma estação da via sacra que leva o pessoal não só na época da Quaresma a venerar, mas a se identificar com alguém que sofreu por amor a nós. E o Padre Pio foi isso, ele viveu uma vida de intenso sofrimento, se identificando com o Cristo que sofreu por nós, sofrendo por amor a Cristo, dando todos os seus sofrimentos ao Cristo, para que Cristo apresentasse com os seus sofrimentos, não sem os dele, mas com os dele, ao Pai em favor de toda a humanidade. Esse é o mistério do sofrimento do grande frade estigmatizado, Padre Pio. Então o Padre Antônio procura abordar nesses 3 dias, Padre Pio, e depois culminando com o dia mesmo do Padre Pio. Ele também procura entregar a oração, ele tem a oração de São Pio, que ele mesmo manda cunhar. O Padre Pio era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, como eu disse, apareceu a ele, e ele dizia assim: Sagrado Coração de Jesus, a vossa misericórdia abandona o meu passado, ao vosso amor entrego o meu presente, a vossa providência confio o meu futuro. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.